Bom dia, tudo bem, gente? E aí? Animadíssimas? Sexta-feira, dia 14 de 4 de 2023. Gostoso, né? Uma sexta-feira, ainda bem que não é sexta-feira 13, né? Mas é dia 14, graças a Deus. Gente, amanhã é metade do mês de abril. Vamos prestar atenção, né? Metade do mês de abril. Loguinho já é dia das mães. Tá passando assim, ó. Então a gente tem que ficar esperto, né? Vamos ficar esperto e fazer as coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração para a gente fazer, né? Buscar realmente com ousadia dentro daquilo que Ele tem nos orientado, porque olha, o tempo tá se abreviando, hein? Vamos colocar a realidade nisso. É claro que os dias continuam com o mesmo tempo, porém os nossos afazeres, as coisas que a gente tem, tudo é tanto prioridade, né? Hoje não existe mais aquilo, tudo é prioridade, né? Uma mensagem que você recebe, você não responde, meu Deus do céu, é uma prioridade. Ou alguma coisa de responder para alguém, de ir buscar alguma coisa, meu Deus, se você não for, é uma prioridade. Né? E às vezes não são as outras pessoas que nos cobram, mas nós acabamos nos cobrando dessa forma. E isso parece que gera mais angústia, assim, e o dia passa até mais rápido, porque a gente se bagunça no dia, né? Falo isso por mim. Claro que aqui tem mulheres extremamente organizadas, que eu admiro muito. Eu falo, meu Deus, passa um pouco, esfrega em mim aqui para ver se pega um pouco dessa disciplina, dessa organização, porque eu tô na peleja todo dia, né? Uns têm dificuldade numa coisa, outros têm outra, e eu falo, olha, como é difícil para mim essa questão de conseguir organizar todas as coisas que eu tenho para fazer, porque cada hora aparece uma coisa nova e parece que é sempre uma prioridade. As meninas estão reclamando do som, tá? Bastante gente tá falando que o som tá baixo. Hoje eu quase peguei o microfone e coloquei aqui, porque eu tava colocando o microfone pro lado de dentro. Vamos ver se vai dar boa hoje. Qualquer coisa depois vocês me falam, tá? Eu agradeço quem puder me dar o feedback, porque quando eu escuto aqui, normalmente eu não me escuto, né? Mas aí, como eu tava faz uns 3 dias já que eu tô tendo essa reclamação, eu coloquei para poder ouvir tanto o vídeo original quanto o vídeo baixado no YouTube. E para mim ele parece normal o som, né? Agora, aí tem gente que fala, eu coloco na TV, aí tem que aumentar bastante. Aí uns, não, no carro também tem que colocar no último para conseguir ouvir. Aí outra no celular também. Aí então assim, me falem depois, tá? O que tá rolando, para eu poder tentar descobrir, né? Dependendo, a gente vai ter que comprar outro microfone às vezes, porque esse aqui parece que tá funcionando normal, mas, né? Enfim, faz parte, falhas técnicas, né? Mas vamos para o que interessa, para o que importa realmente para esse dia, para essa sexta-feira maravilhosa que o Senhor fez para nós, né? Para esse dia 14 de abril. E hoje a palavra é nosso melhor socorro. Né? O que tem sido o meu melhor socorro? O que tem sido o seu melhor socorro? Lá em Salmos 121, de 1 a 2, diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Amém e amém. Né? É daí mesmo que tem que vir o nosso socorro. Aí eu vou ler o que ela colocou aqui. Devemos amadurecer na fé a ponto de não corrermos para outras pessoas todas as vezes em que precisamos saber o que fazer. Não quero dizer que com isso nós não podemos pedir uma palavra de aconselhamento para aquelas pessoas que nós sentimos que têm sabedoria e pode nos mostrar o que está errado, o que está certo, nos ajudar. Mas isso seria pedir apenas uma opinião. Quando nós pedimos opiniões excessivas e dependemos demais dessas pessoas, isso é um erro. Além de ser uma atitude que insulta a Deus. Como você pode ver nos versículos de hoje, Davi buscava a Deus em primeiro lugar e ele sabia que Deus era o único socorro que ele poderia ter. O mesmo princípio vale para nós. Nós devemos ser como Davi e sempre contar com Deus em primeiro lugar. Precisamos desenvolver o hábito de buscar o conselho de Deus como a nossa primeira opção e não como nosso último recurso. Essa aqui foi sensacional, porque assim, nós temos
tendência fortíssima de buscar a Deus quando o negócio já está pegando fogo e a gente precisa que apague o incêndio, né? Que aquilo acabe, ou que quando o negócio está caindo já lá na pirambeira, já está lá no buraco, e aí a gente fala, Deus, socorro, misericórdia. É nesse momento que a gente consulta a Deus. Não consulta a Deus antes da gente chegar nesse ponto, né? E isso é onde a gente mais erra, tá? Eu falo a gente porque eu também. Hoje eu tive um tete a tete com Deus aqui, que eu falei, meu Deus, e consertando algumas coisas, e datei com ele, falei, Senhor, hoje é 14/4/2023, daqui para frente eu vou ser intencional em consultar novamente o Senhor em todas as coisas, sabe? Em todas as coisas. Quando eu falo em todas as coisas, são nas coisas simples também, eu já falei sobre isso, né, em devocionais lá atrás, sobre o fato da gente consultar a Deus nos detalhes. Nós temos um Espírito Santo que é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Quando Jesus deixou ele para nós, Jesus não falou assim, consulte o Espírito Santo só quando você tiver em caso de vida ou morte, em caso de separação, em caso de doença, em caso de aflição, em caso de angústia. Não, consulte o Espírito Santo porque ele é o seu ajudador em todas as coisas, nas coisas grandes, nas coisas pequenas, porque ele deixou esse consolador, esse ajudador para habitar em nós. Por isso que a gente tem que cuidar desse templo, né? Cuidar desse corpício, que é o nosso templo, é a morada do Espírito que está em nós. Então, assim, mais uma vez, nós devemos consultar a Deus, né? E é simples, a gente não precisa parar tudo, para tudo. Espera aí que eu vou ajoelhar aqui e vou perguntar para Deus agora. Claro, nós temos que ter a nossa intimidade, o nosso relacionamento, o nosso devocional diário, o tempo que a gente coloca nosso coração na presença do trono da graça de Deus, mas essas perguntas são feitas assim, ali, sabe? Tipo, e agora, o que eu vou falar? O que eu respondo? Acontece muito comigo, tá? Vou dar uma dica de coisa simples que eu falo, eu uso muito, assim, essa questão dessa bênção que a gente tem de ter o Espírito Santo como nosso ajudador, conselheiro, amigo, fiel, né? Às vezes eu tô conversando com algumas mulheres e assim, gente, passei por muita coisa, eu creio que o Senhor que teve propósito em tudo que eu passei na minha vida, as experiências precoces que eu tive, foram para me gerar a mulher que eu sou hoje, ter as experiências para compartilhar e ter, às vezes, palavras, ter algo para poder contribuir com a vida das outras pessoas, né, que chegam a mim. Só que tem coisas que eu não vivi. Então chegam mulheres que às vezes, que graças a Deus, né, gente, eu não vivi. Então chegam mulheres para mim que às vezes estão em casos de traição, ou elas estão adulterando, ou os esposos adulteraram. E aí chegam para mim e falam, nessa hora eu fico assim, Espírito Santo, por favor, me dá uma palavra para falar para essa pessoa, ou outras coisas, sabe? Pessoas que se envolveram com coisas muito estranhas, tal, coisas que eu não tenho contato. Eu me coloco realmente assim, na mesma hora que a pessoa tá falando, eu tô ali, Espírito Santo, o que eu vou falar para essa pessoa? Espírito Santo, me ajuda, sabe? Pera aí, gente, só um pouquinho. Pepe, sem choro, vem aqui. O Pepe tá latindo, acho que o Mike tá chegando, porque eles foram cortar o cabelo. Mas enfim. Então sempre eu busco o quê? Busco essa ajuda, sabe? Tipo, o que eu vou falar? O que eu vou falar para essa pessoa? Não tenho nada pra falar, Senhor, não tenho experiência nenhuma. Porque quando a gente tem experiência, o que a gente faz? Primeiro pitaco. Quando alguém vem falar, a gente vai contar da nossa vida. Porque às vezes o testemunho da nossa vida edifica a vida da outra pessoa. E eu creio que é isso. O testemunho é para fortalecer a nossa fé. Né? Aquilo que a gente passa não é em vão. A dor, o sofrimento que a gente tem é para acrescentar na vida de outra pessoa. Né? Então, assim, é muito importante, que nem ele fala aqui, né? O fato da gente buscar o conselho dos outros, mas primeiramente, antes de buscar o conselho dos outros, a gente perguntar para Deus. Então, até mesmo para a gente dar os conselhos, a gente também pergunta para Deus, né? E ali para receber também, a gente tem que buscar receber primeiramente de Deus e depois de outra pessoa, né? E aqui bem interessante que no decorrer do devocional ela fala que se Deus quiser, Deus vai usar alguém para trazer para confirmar para você. Às vezes você vai ficar com dúvida, né, ali, tipo, em alguma coisa, mas será, né? Principalmente a gente fica com dúvida, já vou falar, quando não é o que a gente quer ouvir, que Deus fala com a gente, né? A gente vai lá, entra na presença de Deus e conversa com Ele. Claro, gente, mais uma vez frisando para vocês, quando eu falo que Deus fala,
Não é assim, oi Fabiana, né, escutando esse som. Deus fala no nosso interior, é uma voz que vem do interior, é algo que assim, que não está programado na minha mente, e quando eu vejo, sabe, tipo, eu não estou intencionalmente pensando naquilo ou naquela pessoa, e aquilo vem na minha mente de uma forma assim que não tem como a gente explicar. Esse é o falar de Deus sobre as nossas vidas, esse é o Espírito Santo falando para nós. Então, por isso que a gente tem que estar bem atento para a gente poder entender e reconhecer essa voz, né? A gente já falou sobre isso, sobre esse relacionamento, sobre o fato do entendimento da voz. Mas de qualquer forma, a gente tem que estar sempre atento, porque senão a gente vai entrar, né? A gente fala assim, ah, consulte a Deus, né? Recorra a Deus tal, e aí a gente vai lá, a pessoa vai lá, ah, Senhor, eu tô aqui na tua presença, eu quero ouvir, Senhor, tudo que o Senhor quer falar comigo, e aí, nananana, aí fica lá, cri, 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 o grilo, né? A pessoa não vai ouvir. Não é assim que funciona. Primeiro que mesmo na primeira vez que às vezes você entra na presença de Deus, claro que Deus age como Ele quer, não existe uma fórmula mágica para falar, não, você tem que sentar, você tem que ajoelhar, você tem que ficar em pé. Deus fala com a gente da forma que Ele quer, onde a gente quer. A gente pode estar num show. Outro dia eu escutei um testemunho que a menina teve uma visão aberta dentro de uma boate. Eu falei, meu Deus do céu, que visão. Literalmente, ela teve a visão do inferno, de tantos demônios que ela falou que viu dentro daquele lugar. E ela era uma pessoa extremamente normal, só que ela já tinha uma palavra de que ela seria uma intercessora, uma pessoa que ia trabalhar com cura e libertação. E essa menina estava numa boate, e eu acho que ela é uma cantora famosa. Depois eu posso até ver quem é de novo, mas faz tempo que eu assisti esse vídeo e ela falou que ela tava lá, né, tinha ido e tal, só que ela não tava se sentindo bem, assim, tipo, o ambiente e tal, e ela tava sentada no barzinho lá, enquanto as amigas dela estavam dançando, o pessoal tava curtindo, ela falou que na hora ela teve a visão dela aberta naquilo. Então, assim, o Senhor tem os modos e a forma dele operar, e não somos nós quem vamos, né, falar isso, imagina, ele é o Todo-Poderoso. Mas, uma das formas que eu falo que acontece comigo, porque eu só posso falar para vocês daquilo que eu vivo, é justamente o entrar na presença dele e me colocar à disposição, sem pretensão, mas atenta, sabe? Tipo, bem atenta àquilo que ele vai falar, ser intencional, sabe? A colocar na minha mente mesmo aquele assunto que eu tô colocando para ele, a detalhar o assunto com ele, a colocar realmente assim os detalhes daquilo que está me afligindo, porque, sabe, eu não vou tão pá, que nem agora eu tô com um projeto novo, né? Que eu quero fazer algo novo aqui, um empreendimento, vamos colocar assim, né? Na verdade, quero empreender, vamos ver. E eu tô colocando para Deus os detalhes de todas as coisas. Aí eu tô orando sobre isso e eu coloco para Deus, Senhor, é, eu queria que as coisas fossem assim, 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 que funcionassem dessa forma, né? Que eu consiga ter clareza nas coisas como vão ser. Me mostra, Senhor, vai falando comigo, me confirma se é essa pessoa, me confirma se é esse o lugar, me confirma se é assim que é para ser, me fala como que é, porque se o Senhor me falar que é ao contrário, não tem problema, eu quero estar debaixo da tua vontade. E aí eu vou colocando, detalhando coisas, né, colocando para ele, porque eu sei que é dele que vai vir esse meu socorro, que é dele que vai vir essa minha resposta, né? Por mais que às vezes eu já chegue para ele intencionada, já com a resposta pronta, Senhor, eu quero ouvir isso, tá? Ó, vamos conversar, mas é isso aqui que eu quero ouvir, né? Eu sei que o que ele vai falar para mim às vezes não vai ser o que eu quero ouvir, como já foram muitas vezes, né? E aí às vezes eu recebo aquilo, aquela orientação dele, aí eu fico, ah, mas será? Não, Deus não falou não. Deus não falou, não é isso não, porque não é o que eu quero, né? Tipo, eu queria ouvir outra coisa. Então, tá chiando essa ligação, volta mais tarde. E às vezes isso, sabe, pode insultar a Deus, porque a gente tem que ser obediente naquilo que ele fala, né? E aí a gente fica naquilo, ah, mas aí a gente vai, não, vou perguntar para outra pessoa, fulana, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que você acha disso, disso, disso? Aí você vai lá, a pessoa, ah, eu acho que é isso, isso, isso. Ah, tá bom, então eu vou ouvir o que a fulana falou, mas não escuto o que Deus falou. Por quê? Porque não era a vontade daquilo que, né, daquilo que estava no nosso coração, mas era a vontade de Deus para nós. E eu falo por mim, a gente tem esse hábito de fazer isso, né? Tem sim, é muito feio a gente fazer isso, porque o que Deus pede para nós muitas vezes vai gerar uma consequência,
Às vezes é o fato da gente ter que pedir perdão e revelar uma verdade, né, e a gente não queria que aquilo viesse à luz, né. Às vezes o que o Senhor vai gerar em nós quando a gente entra nesse lugar é uma restauração que a gente ainda fala: "Não estou preparada, não estou preparada", e a gente não se submete àquilo. Às vezes o que o Senhor pede para nós naquele momento é uma entrega de algo que tá o nosso coração tá ali, a nossa fé tá naquele algo que a gente precisa entregar, e o Senhor tá falando: "Entrega, filha, coloca aqui na minha mão, dá aqui para mim, dá para mim". Aí a gente fica: "Não, mas será? Mas pai, eu vou dar para o Senhor, mas será? Não, acho que o Senhor não vai conseguir resolver isso. Deixa que eu vou ficar mais um pouquinho", e a gente volta, aí a gente fala assim: "Ah, mas eu não escuto Deus falar". Deus fala, gente, Deus fala. O que a diferença é que às vezes a gente não quer ouvir. Hoje a gente está num lugar que está fazendo muito barulho, muita interferência, e essas interferências são as vozes do mundo que a gente escuta. Muitas vezes são conselhos de pessoas que a gente vai pedir e não pede para Deus. Porque quando a gente pede para Deus e vai, às vezes, tá conversando com alguém, solta aquilo numa sutileza, e às vezes a pessoa chega e fala algo, e você fala assim, nossa, aquilo, se for uma confirmação de Deus, vai queimar no teu coração, sabe? Vai ser algo que realmente vai vir ali e vai fazer assim, ó, vai selar, entendeu? Vai fechar, lacrou, é essa a palavra, entendeu? Você vai sentir como uma confirmação. Então, assim, buscar a Deus de todo o nosso coração é ter certeza de que a gente vai ser acolhido, vai ser cuidado, vai ser amado. Não tem como, não existe. Vou falar de novo e eu coloco as minhas duas mãos no fogo, de verdade, do fundo da minha alma, assim, ó, que não existe uma pessoa que chegue na presença de Deus, rasgando o seu coração, se colocando inteiramente à disposição, que entra nesse lugar de transformação, de renovação, de reconstrução, né, que entra realmente assim, eu quero ser uma nova criatura, e coloca diante de Deus todo o seu coração, que saia dali sem uma transformação, sem algo novo. Que, eu entrei e saí do mesmo jeito. Eu não estou nem falando de entrar numa igreja, tá? Eu estou falando de entrar na presença de Deus. Que isso nós fazemos no nosso secreto, que isso nós fazemos no nosso lugarzinho com Ele, lugarzinho que a gente separou para ter um tempo com Ele. Isso é muito importante na nossa vida. E assim, todas as vezes em que a gente realmente buscar falar com Deus, buscar a quietude, porque é na quietude, é no silêncio que às vezes a gente escuta. A gente vai falar com Ele durante o dia, nas coisas que a gente está fazendo, mas quando a gente tem algo que realmente a gente precisa de uma orientação assim, muito assertiva, algo que a gente precisa realmente ali de uma paz sobrenatural sobre a nossa mente naquele momento. Entra nesse lugar de quietude, entra no lugar onde realmente assim você sente que é um ambiente seguro, que é na presença dele, né? E todas as vezes em que sentir medo, que a gente tiver medo, que nós tivermos incerteza, será que eu faço, será que eu não faço? Olhe para o monte que vem o socorro, né? Que é o Senhor, né? E é dele que vem, né? É dele que vem todas as coisas para nós, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu pulei uma parte dela aqui. Ó, se você é alguém que confia no fato de que Deus fala, pode ter certeza que ele encontrará um meio de fazer a sua mensagem chegar até você. É exatamente isso que nós falamos, né? Quando a gente acredita que Deus fala conosco, ele vai falar. E eu já falei isso uma vez aqui lá atrás e vou repetir. Deus às vezes fala com a gente através de um versículo, através de um outdoor, através de uma mensagem que chega no WhatsApp, sabe, daquelas encartezinhos, através de alguma coisa. Fique atento àquilo que o Senhor está falando, fique atento ao que você pede para Ele. Ele responde. Muitas vezes a gente pede, a gente coloca as coisas na presença de Deus, a gente adora Ele, a gente faz tudo, só que aí é como se a gente entrasse nesse lugar, me revisto de tudo isso, aí agora, amém, eu terminei, eu entrego tudo isso aqui, viro as minhas costas, saio, vou me arrumar, vou não sei o que, vou partir para a vida, e Deus fica aqui em casa. Fica naquele lugar, como se Deus ficasse sentado ali. E aí eu preciso falar com Ele, eu tenho que voltar aqui, sentar aqui nesse lugar e então, assim, não é assim. Deus tá junto conosco, né? Ele deixou o Espírito Santo conosco o tempo todo. Então, assim, é a gente ter certeza que ele vai estar falando em tudo, nos detalhes, em coisas simples, em pessoas que às vezes vão chegar para você e vão falar algo, sabe? Assim, tá. Que nem outro dia, o Senhor estava ministrando algo no meu coração
sobre precioso, sobre joias preciosas, sobre ouro, sobre valores, sobre essas coisas, tal, e tudo foi uma semana seguidinha. Todas as pessoas que chegavam para mim ou me falavam alguma coisa sobre isso, sobre tesouros, sobre ouro, sobre joias, sobre o valor das coisas, sobre isso, versículos, coisas que eu recebia da Bíblia onde exatamente estava falando sobre isso. Então, assim, a gente tem que prestar atenção, porque Deus fala conosco o tempo todo. Somos nós que não prestamos atenção, né? Porque Ele nos criou com o propósito de falar em nós e através de nós, né? Ele nos criou para um propósito. Então, ele, eu vou falar assim, é até triste a gente falar se ele é o maior interessado, porque nós deveríamos ser os maiores interessados nele, né? Porque ele é o nosso criador. Mas ele tem um interesse em nós sensacional. Ele nos formou, ele nos criou, ele não fez à toa os meus olhos, a minha boca, o meu ouvido, o meu cabelo. Ele não fez nada à toa. Ele não fez nada sem propósito. Tudo que nós temos, tudo que nós somos tem propósito. Tem propósito o nosso falar, tem propósito o meu jeito de falar, tem propósito o meu jeito de olhar, tem propósito em tudo, assim como tem propósito na vida de cada uma de vocês. Eu tô falando de mim porque sou eu que me conheço. Agora, cada uma conhece assim, sabe aquilo que Deus tem colocado, que a gente pode trabalhar, que a gente pode distribuir, que o Senhor nos deu de graça, né? Aleluia por isso. Glória a Deus. Vamos lá, gente, eu vou orar. Deus querido, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor, que vem reforçar realmente aonde os nossos olhos têm que estar. Os nossos olhos têm que estar no Senhor e não nas circunstâncias, não nos barulhos, não nos medos, não nos traumas, Senhor. Nós não temos mais que temer, Senhor, porque o Senhor é o nosso libertador, Pai. O Senhor nos libertou, Senhor, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos fez novas, ó Deus, e nós podemos, ó Pai, nesse dia recomeçar e fazer nova todas as coisas em Ti. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos permite entrar na Tua presença, pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nos arrepender, Senhor, e fazer coisas novas, e fazer a vida, Senhor, florescer de forma diferente, debaixo, Senhor, do Teu cuidado, permitindo, Senhor, que o Senhor regue, Senhor, o nosso jardim. Ah, Pai querido, cuida, Senhor, das nossas vidas, Pai. Nos orienta, nos guia, que Teu Espírito Santo fale conosco nesse dia, que aquelas mulheres, ó Deus, aqueles homens também, ó Pai, que eu sei que estão ouvindo, que eles tenham dificuldade, ó Deus, de ouvir a Tua voz, possam, Senhor, reconhecer do alto quando é o Teu Espírito que está falando, que possa aquietar o coração, aquietar as vozes que estão em volta para poder ouvir e discernir a voz do Teu Espírito, Pai. Ministra, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, restaurar e renovar, Senhor, de tirar tudo aquilo, Senhor, que não te pertence, aquilo que Teu Espírito, Senhor, tem nos incomodado para tirar das nossas vidas. Senhor, que nós não venhamos, ó Pai, a nos contaminar, Senhor, com as coisas desse mundo. Nós possamos, ó Deus, realmente olhar, Pai, entender que nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, Pai. Nós pertencemos a um mundo muito melhor, a um reino eterno, Senhor. Que nós estamos aqui por um processo, por uma passagem, Pai, e que esse seja o entendimento que esteja no nosso coração. E que durante essa nossa trajetória linda que o Senhor preparou para nós aqui, nós possamos semear, Senhor, as boas sementes de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, trazer as boas novas, ó Deus, aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, aqueles que estão perdidos, ó Deus, em meio à escuridão. Pai, que nós possamos ser luz, ó Deus, no meio das trevas. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração para esse dia. Deus, eu quero colocar, Senhor, o nosso governo na Tua presença, a nossa liderança, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja convertendo o coração daqueles homens, ó Deus. Que toda perversidade, que toda roubalheira, Senhor, que toda corrupção, ó Pai, que toda maldade, que toda imoralidade, Senhor, que existe naquele lugar, Senhor, nesse congresso, Senhor, no Planalto, em todos os lugares, ó Pai, onde tem esses políticos, Deus, que isso possa ser destruído, que todas as jaulas que Satanás colocou ali, Senhor, que todas as cadeias, ó Deus, que Satanás prendeu esses homens, sejam libertas, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, ó Deus, um político corrupto, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, o repúdio que nós temos, ó Pai, contra esse tipo de coisa, Pai, em nome de Jesus,
que entre, Senhor, a tua graça, Senhor, em favor, ó Pai, de todos aqueles que temem ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, também quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas escolas, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens, Deus. Pai, eu peço a proteção do Senhor sobre eles, ó Pai, que os teus anjos acampem ao redor das escolas, ao redor deles, ó Deus, que o tempo todo, ó Pai, eles sejam cercados e cuidados, ó Pai. Mas Deus, também peço, Senhor, que toda fortaleza que Satanás esteja criando na mente, ó Deus, desses jovens, desses adolescentes, ó Pai, que toda essa infiltração do mal, Senhor, que tudo isso que está entrando na mente, no coração deles, ó Deus, para fazer essas maldades dentro das escolas, Pai, que isso caia por terra em nome de Jesus, Deus. Protege, Senhor, limpa, Pai, todo o coraçãozinho desses jovens, ó Deus, que seja realmente revestido pelo teu poder, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, traz luz, ó Deus, para dentro dos lares, que aquelas mães, ó Deus, que hoje estão omissas aos seus filhos, Pai, focadas às vezes, ó Pai, só no seu profissional, focadas, ó Deus, só na sua vida, só no seu eu, e tem esquecido os seus filhos dentro das suas casas, Pai. Que essas mulheres possam voltar para os seus lares e reconstituir a sua família e restituir o seu lar com o teu amor, com o amor delas para com seus filhos, prestando muita atenção em tudo que seus filhos têm fazendo, o tempo que seus filhos têm passado diante do computador, diante das telas, diante de toda essa instrução do mal, Senhor, que querendo ou não, é usado, a internet ela é usada para o bem, Senhor, mas também ela é usada para o mal. Senhor, que tudo isso, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Deus. Nós pedimos a sua bênção nesse dia. Que o Senhor continue conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, assim, só bem rapidinho essa questão, né, que eu orei agora no final, e nem sei porquê também, mas Deus sabe, falando sobre a questão das mães. Gente, vamos prestar atenção, né, nos nossos filhos. Eu falo isso, é claro, tem gente que eu tenho certeza que vai pensar e falar assim, nossa, a Fabiana tá falando isso porque é fácil para ela. Hoje ela parou de trabalhar, tá em casa e nanã. Então, assim, já vou falar o seguinte: primeiro, que quem tá em casa não para de trabalhar, né? Que fique bem claro isso. Muito pelo contrário, a gente trabalha até demais, né? Além muitas vezes do que quem trabalha fora, o tipo de trabalho é diferente, né? E realmente eu parei de trabalhar porque o Senhor me colocou a importância que era parar de trabalhar para poder cuidar dos meus filhos, porque eu sabia que se eu deixasse a minha casa descoberta, alguém viria cobrir, né? Então, assim, a importância da gente cobrir a nossa casa é muito maior do que a importância da gente ter muito dinheiro ou se, né, revestir de coisas, né, do mundo. Então, ainda mais nesse momento. Dentro das nossas casas que se definem, né, valores, princípios. Não são as escolas que têm que colocar isso, somos nós como mães, principalmente. Os pais também, todos temos a nossa obrigação, mas a constituição que Deus colocou, né, a forma de amor, o coração da casa pulsa pela mulher, né? Então, assim, que fica realmente na nossa mente para a gente poder degustar isso, meditar sobre isso, o que a gente tem trazido, o que a gente tem agregado sobre a vida dos nossos filhos, né? O tempo que a gente tem gasto com eles e o tempo que a gente tem gasto com as outras coisas, né? Então, beijo, gente. Fica com Deus, Deus abençoe, tá? Falamos.